Fala, galera do Corujão Vascaíno, sextou mais uma vez com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco que joga nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino em São Januário às 21 horas. Que horário gostoso, né? 21 horas. Ou seja, espero que pelo menos o Vasco faça uma boa partida, vença. Porque, porra, senão são dois motivos para tu ficar puto, né? Com a derrota do Vasco, tu perdeu a tua noite de sábado para assistir uma pelada. Sinceramente, o Vasco precisa ganhar. Nós estamos na beira da zona do rebaixamento, 15º lugar. E se não ganhar, a chance de entrar na zona, no Z4, é enorme. Eu acho que o Diniz deve repetir o time que ganhou contra o Melgar. Ou seja, o Lucas Freitas na zaga, no lugar do Luiz Gustavo, que está suspenso. O Luiz Gustavo, inclusive, que jogou no Sub-20 essa semana, contra o próprio Bragantino, nós perdemos de 3-2. Então, o Lucas Freitas está mantido. Aí muita gente pode perguntar, mas por que não o Maurício Lemos? Né? Eu digo a vocês o seguinte, primeiro que o Lucas Freitas está com muito mais ritmo de jogo do que o Maurício Lemos. Né, que parece que quebrou todas as costelas, mais a bacia, o que podia, para estar esse tempo todo afastado. E o Jair, no lugar do Hugo Moura, que também está suspenso. O Jair que fez uma boa partida contra o Melgar. Eu acredito que o Diniz vai mantê-lo. Talvez a gente perca um pouquinho, né, em relação a uma pegada mais forte na marcação. No caso, se não fosse o Jair, entraria o Cocão. Apesar que, às vezes, a pegada do Cocão na marcação também não funciona. Mas eu acho que se o time conseguir jogar um pouquinho mais compactado, né, com o Jair, o Tietê, o Coutinho voltando um pouquinho, o Ryan e o Nuno ajudando ali no momento da defesa, eu acho que essa compactação pode ajudar na marcação muito mais até do que, de repente, um jogador com mais pegada. Né? Então, o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo. Bragantino, que nunca venceu o Vasco em São Januário. Por favor, Vasco da Gama, não vamos quebrar esse tabu nesse sábado. Né? Não há necessidade disso. O Vasco precisa da vitória e, se possível, fazendo uma boa apresentação, até para premiar esses heróis que estarão em São Januário no sábado às 21 horas e aqueles que também vão assistir pela televisão. Vamos aguardar aí se não teremos surpresas. Acredito que na escalação, não. Vai ser mantido aí o mesmo time que jogou contra o Melgar. Em relação à Sul-Americana, ontem nós tivemos já a definição do nosso adversário, vai ser o Independente Del Valle, do Equador. Né? Eu até comentei no vídeo de ontem que, para mim, entre os times disponíveis para a gente pegar, o Del Valle provavelmente é o pior. É um time que já joga junto há algum tempo, apesar de estar com o treinador apenas há 6 meses, é um espanhol. Né? O Del Valle tem essa tradição de trazer técnicos espanhóis. Quando ganhou a própria Sul-Americana alguns anos atrás, era um espanhol, que depois até se transferiu para o Internacional, mas não teve muito sucesso. Nós vamos jogar a 2.850 metros de altura, que nós já vimos que é um problema para esse elenco do Vasco. Né? É um problema. Quando a gente foi jogar agora mesmo, na primeira fase, a gente viu que o negócio não funcionou, inclusive contra o próprio Melgar. Então, é um adversário a mais a questão da altitude. Né? E um time que é copeiro, um time que sabe jogar, apesar de não estar no seu melhor momento, não é à toa que foi desclassificado da Libertadores, né? Ficou em 3º lugar no seu grupo, mas eu acho que é um adversário que a gente vai precisar realmente ter atenção. Né? Vamos pegar aqui, só de curiosidade, ver como é que está o Del Valle, né, no campeonato equatoriano, né, desse ano. Né? Vou botar na tela aqui. Agora, deixa eu tirar isso aqui primeiro. Né? Então, vamos tirar aqui. Depois vamos botar aqui a classificação do campeonato equatoriano desse ano. Você vai ver lá que o Del Valle é o líder, com 30 pontos, seguido do Barcelona de Guayaquil, com 29, e tem mais 2 times que estão também, né, disputando a Libertadores e
A LDU, né, que está na Libertadores ainda, está em sexto lugar com 13º, com 13 pontos. E esse time aí, o Mushuc Runa, que eliminou o Cruzeiro, né, tá lá, ó, 14º lugar com 14 pontos. Então, você vê que o Del Valle é o líder do campeonato equatoriano. Nas últimas 5 partidas, foram 4 vitórias e 1 derrota, né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse time. Eu acho que o que vai valer muito é a partida que a gente vai fazer fora de casa, porque a gente joga primeiro lá e decide em São Januário. Então, a primeira partida, eu diria a vocês que é decisiva para a gente trazer esse jogo para dentro de São Januário e a gente conseguir a classificação em casa, né? Então, um empate lá não é um mau negócio, né? Pelo contrário, é um bom negócio. Ou perder, se for perder diferença mínima aí, né? Um gol de diferença para a gente tentar resolver em casa. Pô, se vier uma vitória, é espetacular, né? A título de curiosidade, né? O Vasco, por ter passado para o playoff, né? Só por ter se classificado para jogar esse jogo contra o Independente Del Valle, vai receber $500 mil, aproximadamente 2.700.000 reais, né? E se conseguir passar para as oitavas de final, recebe mais $600 mil, ou seja, 3.400.000 reais. É uma boa grana, né? Agora, se a gente for parar para pensar, né? Muito tem se discutido assim: o Vasco tem que priorizar as competições, priorizar o Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado, coisa que eu concordo. Agora, se fosse priorizar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, se a gente for pensar só em grana, a Copa do Brasil, a premiação da Copa do Brasil é quase o dobro da Sul-Americana para quem chega na final, para quem é campeão. A Sul-Americana, para quem é campeão, paga em torno de 60 milhões de reais. A Copa do Brasil paga quase 110 milhões de reais. Então, se for pensar só em dinheiro, priorizar a Copa do Brasil. Agora, se a gente for pensar do lado esportivo, se é que a gente acha que tem alguma chance de conquistar alguma coisa, é muito mais fácil pensar numa conquista da Sul-Americana do que uma conquista da Copa do Brasil, mesmo a gente tendo chegado ano passado a uma semifinal, né, da Copa do Brasil. Vamos pegar rapidamente aqui o elenco do time do Del Valle, né? Vocês vão ver aí, né? Deixa eu puxar para cima aqui, né? Nós temos aí os goleiros, o Ramírez e o Vidjar, né? A maioria dos jogadores a gente não conhece. Agora tem 2 jogadores aqui que a gente conhece. Um aqui é o Júnior Sornosa, centrocampista, aquele mesmo que jogou pelo Fluminense, né? É titular do Del Valle. E um outro que a galera conhece, né? Deixa eu puxar para baixo aqui. Tá ele aqui, ó. Cadê ele? Que era o... Fugiu aqui agora. Era aquele que jogou no Santos, jogou no... Ele não tá aqui, provavelmente não tá atualizado. Esqueci o nome dele agora. O Casares. O Casares, aquele que jogou no Atlético Mineiro, teve também no Santos, né? Ele também está no plantel, é que não deve estar atualizado aqui. Então, aqui, ó, o Javier Rabanal é o técnico, que é o espanhol que eu falei. Aí está toda a comissão técnica, que os assistentes técnicos, preparador físico. É uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó. O utileiro, tá vendo aí que tem o utileiro? Tem o Mário Alcocer, o Denis Espinosa e o Miguel Topanta. Vocês sabem o que é o utileiro? São os roupeiros. Olha aí, ó. Roupeiro cheio de marra, hein? As fotos do roupeiro. Porra, felizão, hein? Deve ser bom ser roupeiro lá no Del Valle. Então, gente, a gente vai falar mais desses jogos aí, né? Um pouquinho mais para frente, quando se aproximar. O sorteio vai ser na segunda-feira, né? Do pote 1 em relação ao pote 2. E aí a gente já vai saber, caso a gente passe pelo Del Valle, qual dos times que a gente vai pegar. Dessa relação aí do pote 1, eu vou dar a minha opinião. Eu pegaria o Lanús, mais uma vez. Eu acho que de todos esses que estão aí, é o mais fraco. Porra, mas a gente não ganhou do Lanús. Ok, empatamos em casa e perdemos fora, mas a gente viu que é um time fraco. É um time que a gente já conhece
Então, eu, particularmente, se tivesse que escolher, escolheria pegar novamente o Lanús. Acho que se fizer um trabalhinho bonitinho, dá para passar, sem susto, em relação ao Lanús. Mas primeiro a gente precisa passar do Del Valle. Bom, em relação à capa do nosso vídeo de hoje, eu coloquei aí o Coutinho e o Payet, né, dizendo tchau e obrigado. Hoje saiu a notícia que o Vasco liberou o Payet para resolver problemas particulares na França. Então, o Payet, eu acho que nem seria relacionado para esse jogo contra o Bragantino, porque ainda está se recuperando da contusão, mas liberou ele para ir à França para ele resolver os seus problemas particulares. E olha que ele deve estar cheio de problema particular depois da merda que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Tudo que a gente já sabe aí, né? Então, ele deve ter levado uma mijada da mulher, né? Mijada da mulher dele, né? Oficial. Então, ou seja, ele está indo lá para resolver os problemas. Será que volta, gente? Eu tenho minhas dúvidas se o Payet volta ou já fica por lá. Lembrando que o contrato dele é até 31 de julho. Será que ele não volta aí ou manda os empresários dele fazer uma rescisão amigável nesse resto de contrato que ele tem? Porra, eu acho que para nós seria uma boa, né? O Payet, cara, você imagina, o Payet voltando de contusão, até ele entrar numa mínima forma para poder ajudar, se é que vai conseguir, já acabou o contrato dele. Então, cara, sinceramente, se puder poupar o Vasco nesse mês de junho, nesse mês de julho, de ter que pagar o teu salário, amigo, tchau e obrigado. O outro que eu também coloquei aí, tchau, obrigado, tá aí o Coutinho ao lado do Verratti. O Coutinho que tem seu contrato aí finalizando nesse mês de junho. E está emprestado, né, pelo Aston Villa. E existe aí uma especulação se o Vasco vai renovar com ele ou não. Vou dar minha opinião. Eu não renovaria. Sinceramente, não renovaria. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vão renovar. Eu acho que ele vai chegar num acordo com o Aston Villa, que deve dinheiro ao Coutinho. É bom lembrar isso. O Aston Villa deve dinheiro ao Coutinho. E eu tenho certeza que ele, mais uma vez, vai se utilizar disso, como se utilizou da primeira vez, para forçar uma renovação de contrato com o Vasco da Gama. Até porque ele tem um argumento bom para renovar com o Vasco, um argumento que ele pode utilizar com Aston Villa. Ele pensa ainda em seleção brasileira. Ele pensa em seleção brasileira. Ele pensa em jogar a Copa do Mundo. Se vai conseguir ou não é outra história. Com esse futebolzinho que ele está jogando, nem para ir de utileiro, de roupeiro, ele vai. Tá? Agora, se ele começar a jogar bola aí, de repente ele consegue uma vaga. O Ancelotti conhece ele, né? Sabe quem é, já viu jogar várias vezes, estava na Europa esse tempo todo, então sabe da capacidade do Coutinho. Agora, vai ter que melhorar muito. Vamos imaginar que ele consiga uma performance boa a ponto de conseguir ser convocado em uma Copa do Mundo. Isso para o Aston Villa é uma boa. Porque valoriza o atleta, ele tem contrato com o Aston Villa e aí o Aston Villa consegue negociar ele para uma outra equipe de uma forma muito mais vantajosa. Eu acho que essa é a aposta, né, do Aston Villa, deixando ele no Brasil, onde o Ancelotti vai poder ver ele mais de perto, apostando, né, talvez numa recuperação do Coutinho, que eu particularmente tenho muitas dúvidas se isso é possível, sinceramente. Nesse momento eu não acredito. Agora é uma aposta dele de jogar aqui, estar perto desse ambiente da seleção, poder ajudar o Vasco também. Primeiro pensar no Vasco, né? Porque para ir para a seleção ele tem que performar no Vasco. Né? Agora precisa ter um time bom para ajudar ele também, né? Coisa que está difícil. E quem sabe aí ele conseguir disputar mais uma Copa do Mundo, que seria a última, e de repente se valorizar pensando num final de carreira aí, ganhando mais alguns milhões de dólares.
É isso aí, gente. Após o jogo amanhã, aliás, hoje, né, às 21 horas, voltarei com o meu vídeo, trazendo as minhas impressões e torcendo muito por uma vitória do Vascão, para a gente dar uma respirada. Se você gostou aí desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e, mais uma vez, peço, vire membro para você participar de uma das lives aqui comigo e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço aí, até a próxima.